Os valores do reino de Deus. A aula de hoje, de número 5. O casamento é para sempre. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado no dia a dia, de experimentarmos, papai, e de anunciar as maravilhas do Senhor ao mundo, papai, às pessoas, para que elas possam entender que o Senhor as ama, que o Senhor nos ama, que o Senhor fez todas as coisas perfeitas para que nós pudéssemos desfrutar disso. Obrigado pelos temas da escola dominical, obrigado por esse tempo, meu irmão, a minha irmã que tem assistido. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A introdução. É muito importante você entender o propósito de Deus em todas as coisas. O que Deus ajuntou, não separe o homem. A gente vê que precisa haver um acordo. Como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? E isso o tempo todo a palavra nos orienta, porque precisamos também de acordo com Deus, com a vontade de Deus. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, para sempre. Dando continuidade ao Sermão do Monte, Jesus agora condena o adultério. Lembra da aula passada? Não matarás? Agora nós temos a palavra não adulterarás. Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu coração lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vivemos hoje um contexto de degradação moral, desvalorização social e banalização emocional. Quer ver uma coisa? Para que casar? Casamento? Hoje em dia as pessoas estão banalizando os princípios da família. Elas estão banalizando a obediência aos princípios de Deus. Elas estão banalizando a misericórdia, o amor, o perdão. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que isso é real. Os valores têm sido opostos. Como verdadeiros seguidores de Cristo, precisamos valorizar tudo que Ele fez para nós. Eu, você, o modelo familiar tradicional é uma dessas maravilhas. O casamento não é constituído de pessoas rivais. Marido e mulher não precisam ficar brigando o tempo todo. Um chamando a atenção do outro, um querendo mostrar mais do que o outro, um querendo produzir mais do que o outro. Essa rivalidade ela é prejudicial ao relacionamento familiar. Eles precisam andar juntos. Lembra que nós falamos? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Como podem andar dois se não houver acordo entre eles? Isso sim é a vontade de Deus se cumprindo. Viver sob o mesmo teto requer disposição para comunicar, para amar e para ajudar. O convívio no casamento, debaixo da perspectiva do amor cristão, é o antídoto para o fracasso no relacionamento. E aí eu tenho essa imagem para você. Jesus estava arrumando a casa do povo, porque estava tudo de cabeça para baixo. E Jesus vem não para contrariar, mas para mostrar um novo sentido. Não adulterarás, pois eu digo o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou no seu coração. Como assim? Não matarás, mas aquele que faz morrer o seu irmão espiritualmente é um assassino. Então, Jesus veio para arrumar a casa do povo. E o que ele diz sobre adulterar? O que nós conhecemos sobre a palavra adulterar? Adulterar, introduzir alteração em modificar, produzir falsificação em defraudar. E olha que interessante, alterar dolosamente a qualidade de uma coisa, agregando à sua forma original elementos de valor inferior, muitas vezes imperceptíveis ao olhar.
Eu gosto bem de exemplificar a palavra adulterar o seguinte: quando um carro é roubado e eles vão lá e vão eles adulteram o chassi, eles mudam a numeração do chassi. Você não vê. O camarada às vezes compra o carro, não observa isso, aí quando ele passa numa blitz, o carro é roubado, ele não sabia por quê. Foi imperceptível aos olhos, foi adulterado. É trocar aquilo que você realmente tem que fazer. Quando você adora a outro Deus, você adultera, porque você está dando a sua adoração para um outro Deus. O nosso Deus é o único Deus, digno do louvor e da nossa adoração. Os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que o homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, e vice-versa, a mulher e o homem. Quando a gente fala em adultério, normalmente as pessoas entendem sobre casal, marido e mulher. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além do pecado, fere a santidade de Deus. As consequências quando existem as crianças, as consequências nos relacionamentos. Uma vez me explicaram sobre o divórcio de uma forma muito simples. Você pega 2 folhas brancas, passa cola em uma delas e cola uma folha na outra. E depois você vai separar essas folhas. E é interessante porque ficam buracos, ficam pedaços de uma folha na outra folha colados. Você rasga uma outra folha. Então, realmente é devastador essa experiência. Não adulterarás, o Senhor diz. Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, mantendo assim um controle sexual, moral e social. Perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar qualidade de vida nos pensamentos. Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou no seu coração. No que pensar? O apóstolo Paulo fala, naquilo que traz louvor, naquilo que é de boa fama, nisso nós devemos pensar. Então, vigie os seus pensamentos, para que o seu coração possa se manter puro em todo o tempo. O adultério sempre foi e sempre será prejudicial à estrutura familiar, como nós falamos. E a qualquer infidelidade no relacionamento a dois trará desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza, frieza e queda na vida espiritual, tanto de um como de outro. Amém, queridos? Vamos ver o que fique de olho de hoje, qual que é a mensagem que nós temos a respeito dessa lição. Vamos ensinar, vamos praticar o perdão, legitimamente viver o ensinamento do Mestre. Estejamos o que? Atentos ao nosso viver diário. Nós somos testemunhas, nós precisamos evidenciar tudo o que Cristo ensinou. Para quê? Para que a gente possa realmente dar testemunho e viver uma vida plena na presença do Senhor. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Jesus muitas vezes está mostrando para a gente que as coisas acontecem no coração primeiro. Lembra a aula sobre a ira, sobre a cólera, agora o adultério? Primeiro no coração. É a partir do coração que as coisas vão acontecendo. Então, vamos guardar o nosso coração, vamos viver uma vida onde o nosso coração seja protegido e fortalecido pelo Senhor Jesus. O coração pode referir-se ao homem interior, a mente, a vontade, a alma e a inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. E então eu te faço uma pergunta: como é que anda o seu coração? Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, no seu coração, lá dentro de você, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. A lei da semeadura: tudo que o homem plantar, o que? Certamente ele vai colher. Hoje eu estava pregando o evangelho para uma moça, e ela me falando que tem muito medo de
ir para o inferno, as pessoas têm condenado muito ela falando assim. E eu perguntei para ela assim: qual é o seu pecado? Você tem coragem de me falar? E ela hesitou em me falar, mas ela disse o que estava acontecendo. E foi tão bom, aquilo foi libertador para ela, porque a palavra diz para nós confessarmos os nossos pecados, para nós sermos curados. Amados, as pessoas estão precisando receber os ensinamentos do Senhor através da sua vida. Por isso, seja um testemunho vivo, que o seu coração realmente plante coisas boas para você poder colher essas coisas no reino de Deus, aí na sua vida, aí na sua casa, onde você estiver. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do nosso corpo. Quando o Senhor Jesus está dizendo que se a tua mão te faz pecar, se os teus olhos te fazem pecar, arranca fora, corta fora, lança fora. Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito, para que não seja instrumento do pecado. Amém? Vamos para a conclusão então dessa lição de hoje. O casamento é para sempre. O casamento cristão deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho e dignidade. Mas o povo questionou Jesus a respeito de Moisés, a carta de divórcio, as relações sexuais ilícitas. Por que será que Jesus falou isso? No aspecto espiritual, ambos são iguais, marido e mulher, e na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixou claro que quanto ao divórcio, olha a explicação, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão humana por causa do pecado, a dureza do coração do homem. Cristo e a igreja, o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Olha Paulo dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso que o seu coração seja um coração amoroso, perdoador, sabedor e obediente à vontade de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.